Olá, concurseira, olá, concurseiro, tudo bem com você? Espero que sim. De volta aqui o professor Gabriel Velasco para juntos darmos prosseguimento ao estudo do Estatuto dos Servidores, aí de Santa Luzia, visando o concurso público agora de 2025, tá? Bom, para você que não nos conhece, já te convido a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para você receber notificações dos conteúdos que forem lançados aqui no canal. Também te convido a deixar o seu like, que é muito importante para nós, também dentro do possível, a compartilhar o nosso conteúdo. Também você pode ter acesso aqui na descrição do vídeo aos vídeos anteriores na nossa playlist, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, ou seja, as primeiras aulas até chegarmos aqui à quarta aula, tá? Então, sem mais, vamos aí para a nossa aula, vamos falar um pouquinho aí. Você vai pegar o último vídeo, ver que a gente está falando aí do servidor, porque o estatuto é a respeito do servidor. Falaremos um pouquinho do direito de petição, tá? Artigo 146 traz a seguinte redação: é assegurada ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou de interesse legítimo. Algo que ele entenda ser do seu direito, ele pode fazer através do pedido de reconsideração, na verdade, do direito de petição. Aí a gente vai ver lá, pedido de reconsideração, outras coisas, tá? Bora aqui, o artigo 147, o requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo, encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Esses passos aqui, eu vou começar a chamar a sua atenção para que você entenda. Então, primeiro, o requerimento é dirigido a quem? A autoridade competente para decidi-lo, mas vai direto do servidor? Não. Vai através, tá, daquela autoridade que o servidor, ou caso o requerente, estiver diretamente subordinado, imediatamente subordinado. Artigo 148, cabe pedido de reconsideração, foi até o que eu já tinha adiantado aí, a autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovada. Então, o pedido de reconsideração também, ele é expedido direto ou mandado direto à autoridade que expediu que proferiu a primeira decisão ou aquele que houver que tiver expedido o ato, tá? E ele não pode ser renovado no caso do pedido de reconsideração. Parágrafo único diz que o requerimento e o pedido de reconsideração de que trata os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Cuidado com isso aqui, tá? Por quê? Despacho do requerimento ou do pedido de reconsideração é de 5 dias, tá? Já a decisão sobre esses assuntos será dentro do prazo de 30 dias. Artigo 149, caberão recurso do indeferimento do pedido de reconsideração e das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Ok? Nesses dois casos aqui, cabem recursos. Parágrafo 1º, o recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferida a decisão, e sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. Tá? Então, lá no início do pedido, pessoal, nós vimos que é através da autoridade que o requerente estiver imediatamente subordinado, esse pedido ele vai para a autoridade, tá, que tem a competência de decidir sobre o pedido. Já no recurso é diferente, ok? O recurso ele é dirigido à autoridade que está que está acima, é superior àquela que proferiu a decisão, beleza? E, sucessivamente, em escalas ascendentes, as outras ou as demais autoridades. Parágrafo 2º, o recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Mesma regrinha lá do 148. Artigo 150, o prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da data da publicação da ciência, pelo interessado da decisão recorrida.
beleza? Presta atenção também nesse prazo aqui, tá? De 30 dias, mas a partir de quê? Da publicação ou da ciência que o interessado teve, da decisão que a autoridade expediu. Artigo 151. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente, ou seja, o efeito suspensivo do prazo, tá? Ou da decisão. Mas aqui depende da autoridade competente receber e dar esse efeito, beleza? Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Beleza? Artigo 152. O direito de direito de requerer prescreve. Tá? Aqui nós temos alguns casos que são distintos, o prazo, e eu vou comentar com vocês e exemplificar para que vocês entendam. Em 5 anos, tá? O direito de requerer prescreve em 5 anos quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Isso aqui, 5 anos. 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Então, aqui eu posso citar 120 dias a suspensão, tá? O direito de requerer, a gente falando aqui de suspensão, 120 dias. Porque se vem na prova perguntando sobre suspensão, o direito de requerer prescreverá quanto à suspensão, já que não está no inciso primeiro, está no inciso segundo, que é em 120 dias. Entenderam? Beleza. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não foi publicado. Tá? Tem que ter publicidade até para que o interessado tome ciência. Artigo 153. Pedidos de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. É lógico, até porque se esse pedido de reconsideração ele foi aceito, se a gente tiver aquele prazo que a gente viu ali, ó, o direito no prazo de requerer, continuar andando, tá? Ele vai prescrever, então não tem sentido. Então, o sentido é quando o pedido e o recurso forem cabíveis, esse prazo de prescrição ser interrompido. Parágrafo único. Interrompida a prescrição, o prazo recomeçará a correr pelo restante no dia em que cessar a interrupção. Tá? Se ele parou no caso de requerimento aí, quanto à demissão no segundo ano, ok? Quando esse prazo voltar a correr, contarão mais 3 anos. Beleza? Artigo 156. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade. Aqui, pessoal, a gente tem como base o princípio da autotutela. Eu não vou entrar nesse mérito, mas é o quê? A administração, tá? Ela tem obrigação, ok? De anular os próprios atos quando eivados de ilegalidade, ok? Então, provavelmente, se o artigo 156 ele fala que a administração deverá rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade, se houver ilegalidade, esse ato deverá ser anulado. Vamos falar um pouquinho aí do regime disciplinar, capítulo 1, falaremos dos deveres, tá? Por quê? Os servidores, você que será servidor, você tem direitos, beleza? Mas também tem deveres, tá? Tem proibições, enfim. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos deveres, artigo 155. Coloquei alguns aqui, tá, pessoal? Tem vários, mas eu coloquei aqueles que a gente julga mais relevantes. Você depois pode pegar lá o rol, dar uma olhada nos demais. Então, olha lá, botei aí, ó. Dever do servidor: exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, cumprir as ordens superiores. Esse aqui é importante, tá? As ordens dos superiores deverão ser cumpridas, exceto quando manifestamente ilegais.
tá? Quando for uma ordem ilegal, não deverá ser cumprida e deverá ser comunicada ao superior, não esse superior que te deu uma ordem legal, tal ordem, beleza? Sexto, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver ciência, em razão do cargo, guardar sigilo sobre assuntos da repartição, ser assíduo e pontual ao serviço, tá? Assíduo é diferente de pontual, vocês percebem isso, né? Assíduo é você estar lá todos os dias, pontual é você chegar dentro do horário. Tratar com urbanidade as pessoas e representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. A gente aqui está falando exatamente do que eu comentei, de cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Bom, aqui das proibições, tá? E as proibições, a gente vai falar, em alguns casos, até relacionados ao dever, aos deveres do servidor, tá? Então, olha aqui, ó. Artigo 159. Quais são as proibições? Coloquei algumas, ó. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização de chefe imediato, recusar fé a documentos públicos, tá? Os documentos públicos tem fé pública, né? Lógico, mas a gente fala aí um exemplo, uma habilitação, tá? Então a pessoa chega lá para requerer algum documento, algum serviço e é recusado, o servidor ele pega e olha e não aceita aquele documento como um documento público, tá? Ele está recusando fé aquele documento, a não ser que haja aí uma desconfiança, tá? De que seja um documento ilegal, um documento sem um documento falso, alguma coisa desse tipo, tá bom? Mas recusar fé a documentos públicos é proibido ao servidor, modo geral. Opor resistência justificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviços, manter sob sua chefia imediata o cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil, participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade civil ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o poder público ou ter relações, tá legal, com o poder público. Praticar usura sob qualquer forma sob qualquer de suas formas, usura aqui é emprestar dinheiro a juros, beleza? Proceder de forma desidiosa, que é preguiçosa, né? Má vontade, tá? E utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Não pode. Isso aqui cai até lá em improbidade administrativa também. Bom, da acumulação, tá? Vamos ver aqui os casos que podem acumular ou não e como isso funciona, beleza? O artigo 160, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, tá? Quais são essas ressalvas aí? Vamos lá, 2 de médicos, por exemplo, tá? Eles agora houve uma abrangência aí que pega 2 cargos técnicos ou 2 cargos da saúde, na verdade, pega um cargo de professor e outro técnico, ou professor e científico, aí sim pode acumular. Mas, para acumular, também tem que satisfazer a exigência de compatibilidade de horários, que a gente vai ver mais aqui à frente. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empresas e funções em autarquias, fundações públicas. Aqui, no caso, quando a gente entra empresas, em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, a gente está falando da administração indireta, beleza? Então, a proibição também vai se estender à administração indireta, sendo ela da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. O parágrafo 2º fala exatamente sobre a compatibilidade de horários. A acumulação de cargos, ainda que lícita, ainda que esteja dentro daqueles cargos possíveis de acumularem, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. Tá? Se não houver compatibilidade de horários, não poderá acumular, mesmo que sejam cargos acumuláveis. Artigo 161. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão,
nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Tá? Então, para exercer cargo em comissão, poderá ser só um cargo. Artigo 162. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos de carreira, quando investido em cargo de provimento de comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, mas podendo optar pela maior remuneração. Tá? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, é quando a acumulação ela é lícita, beleza? Então, ele pode optar pelo de maior remuneração. Das responsabilidades que são atribuídas aos servidores. Artigo 163. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. É isso, ele vai responder nas 3 esferas, tanto a civil, a penal e a administrativa. Artigo 164. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo à fazenda pública também. Isso aqui é relevante, tá, pessoal? Por quê? A responsabilidade civil, tanto na omissão, tá, quanto na ação, sendo também intencional ou não, vai que resulte em prejuízo à fazenda pública, vai responsabilizar o servidor. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda pública em ação regressiva, beleza? O responsável será o servidor. Isso que ele está falando aqui, beleza? Ação responsiva, o objeto aí, a responsabilidade vai recair sobre o servidor quando o dano for causado a terceiros. Tá legal? Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra ele será executada até o limite do valor da herança recebida. Como isso aí funciona, professor? Vou te dar um exemplo para você entender. Vamos lá. Servidor fulano, ok? Ele causou dano a terceiro ou administração. Beleza. Ele deixou uma herança no valor, vou colocar como exemplo aqui, R$500 mil a herança que ele deixou. Entretanto, tá, o prejuízo causado foi de R$200 mil. Então, o que vai acontecer? Essa herança vai ser, esse prejuízo será pago o valor dos 200 mil, ok? E 300 mil ficará com quem é de direito. Agora, presta atenção. Se ele deixou 500 mil e o prejuízo for de 1 milhão, tá? Como exemplo aqui, ele só será reparado, na verdade, o limite do valor da herança, tá bom? E essa herança esse valor será de 500 mil. Os outros 500 mil, ó, não tem o que fazer, beleza? Então, para você entender, eu te dei 2 exemplos. Quando o valor da herança é maior e o prejuízo foi menor, e também te dei quando a herança é menor e o prejuízo maior, beleza? Artigo 165. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. Passamos já para a penal aqui. Artigo 166, passando para a responsabilidade administrativa. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função, tá? Então, aqui, para haver a responsabilização administrativa do servidor, ele deverá estar no desempenho do cargo ou função. Ele deverá ter praticado o ato, mas lá desempenhando a sua função, desempenhando o cargo ou a sua função, tá legal? Então, aí sim, vai resultar em responsabilidade administrativa, seja por omissão ou ação, né? Ok? Artigo 167, as ações civis penais. Esse aqui já foi... ações civis, não foi não. As ações civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. Artigo 168, a responsabilidade civil
ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, que negue a existência do fato ou a sua autoria. Tá? Também é interessante isso aqui. Quando absolvido criminalmente, ok? As responsabilidades civil e administrativa do servidor são afastadas no caso de negação de existência ou falta de autoria. Certinho? Vamos falar um pouquinho das penalidades que são imputadas aos servidores. Nós temos aí o artigo 169, que traz advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Bora falando aí um pouquinho que eu vou explicando os pontos mais relevantes. Artigo 170. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes, tá? São aquelas que acabam pesando mais, ou atenuantes, aquelas que vão deixar mais leve, e os antecedentes funcionais, tá? Por exemplo, se ele é reincidente ou não, ok? Mas vamos dando uma olhadinha aí. Artigo 171. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 159 e da inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna que não justifique a imposição da penalidade mais grave. Tá? Então, o ponto sensível aí é o seguinte: quando a penalidade não justificar, quando o ato não ensejar, não tiver aí uma orientação de uma penalidade mais grave, ele será advertido por escrito, tá? Já no artigo 172, a suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Aqui também, o ponto sensível é que quando a advertência, quando a punição, a penalidade não justificar a infração de demissão, tá? A penalidade de demissão. Aí é suspensão por escrito. E quando ele for reincidente, aí em faltas puníveis com advertência, tá? E a suspensão não poderá exceder a 90 dias, tá? Esse é o prazo máximo para cumprimento de suspensão do servidor punido. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação. Ah, isso aqui acontece, professor? Acontece sim, porque às vezes tem um servidor que ele está em disponibilidade. Então, há uma ordem de inspeção médica para ver qual a condição desse servidor. E ele percebendo que ele já tem ele já está com a aptidão para voltar ao serviço, ele se nega, não vou fazer essa inspeção porque eles vão me botar de novo para trabalhar. Ele se nega. Então, quando ele se nega, ele já é punido com suspensão aí, de até 15 dias. Isso é lógico se ele não tiver uma justificativa. Quando ele vai fazer essa inspeção, como eu dei de exemplo aqui, tá? Essa suspensão cessa. Beleza? Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Tá? Então, ela é um cargo, uma função que ele tem que trabalhar, tá? Porque não tem outro servidor. Tá? E a administração ela faz isso. Ela vai lá, morde 50% como multa do vencimento ou remuneração e o servidor ele continua trabalhando. Pelo prazo, é lógico que perdurar a suspensão. Artigo 173. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 6 meses e 2 anos de efetivo exercício, respectivamente.
se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Então, guarda esse prazo aqui, pessoal. Ó, cancelamento de advertência, 6 meses. Cancelamento de suspensão, registro no assentamento, tá? 2 anos de quê? Efetivo exercício. Pois isso aqui é importante, é lógico, porque se ele praticar, se ele for reincidente, aí acaba não tendo essa benesse, né? Vamos dizer assim, de cancelamento no registro do servidor. Parágrafo único, cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. É claro que não, porque senão anularia a penalidade. Artigo 174. A demissão será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual. Aqui nós temos uma diferença, eu acho que vamos explicar mais na frente, mas aqui o abandono de cargo geralmente são 30 dias de ausência justificada aí do servidor, 30 dias consecutivos, e na assiduidade habitual nós temos, em média, 90 dias interpolados no período de 12 meses. Mas nós vamos ver se bate lá na frente direitinho, porque tem algumas leis orgânicas que mudam, tá? Improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor ou a particular. Presta atenção no finalzinho, salvo, tem uma exceção, tá? Em legítima defesa própria ou de outrem. Também, aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo apropriado em razão de cargo. Lembra que nós falamos que o servidor tem o dever de guardar informações? Tá? Então, aqui, ó, se ele revela segredo apropriado em razão do cargo, pode ser demitido. Lesão ou aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Tá? Então, a estabilidade, pessoal, ela é garantida ao servidor a partir do momento que ele anda na linha, ele não pratica, tá? Esses atos aqui ou essas faltas que acabamos de ver aqui. Tá? A partir do momento que ele pratica, ele está sujeito a ser demitido. Aí tem o processo administrativo, enfim. Artigo 175, verificado em processo disciplinar acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Tá? Aqui ele está falando de acumulação do cargo, ela sendo proibida, mas não sei de que forma ele provou a boa-fé. Então, ele pode optar por um dos cargos. Parágrafo 1º, essa redação só que provada a má-fé. O que acontece? Ele perde também o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Então, aqui é mais pesado. Ele perde o cargo que tiver há mais tempo e aquilo que ele recebeu indevidamente, a partir do mais novo, é lógico, que ele passou a acumular, ele devolve. Parágrafo 2º, na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos emprego ou função exercido em outro órgão ou entidade, a demissão será comunicada. Beleza? Artigo 176. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. Tá? Vamos lá. Por isso que quando ele está, o servidor ele está respondendo por um processo administrativo, ele não pode se aposentar nem ir para disponibilidade. Por quê? Vamos lá, entenda comigo. O servidor ele praticou, tá, lá na atividade uma falta punível com demissão. Entretanto, ele se aposentou, mas aí foi sabido pelas autoridades, tá, e instaurou-se um processo administrativo. Beleza? Sendo que essa falta ele praticou na atividade. Então, se ele for dado como culpado, a aposentadoria dele será cassada, tá? Porque o que ele praticou lá atrás, quando estava ativo, era punível com demissão. Beleza? Artigo 177. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita
as penalidades de suspensão e de demissão. Isso aqui já numa forçação. Sabe por quê, pessoal? No caso aí, cargo comissionado que não que o servidor não é efetivo, é cargo de livre nomeação e exoneração. Mas se ele praticar alguma coisa, algum ato que seja punível com suspensão e demissão, aí ele acaba também tendo a destituição do cargo em comissão efetuada. Artigo 178, a demissão, a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 1, 4, 8 e 10 do artigo 174, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento erário sem prejuízo da ação penal cabível. Aqui eu acredito que seja lá até mesmo de usar, né, verbas ou dinheiro do município, enfim. Mas aí você volta lá, dá uma olhadinha, porque daqui a gente vai seguir, tá? Faz as suas anotações, volta e vê quais são os incisos. O artigo 179, a demissão e a destituição de cargo em comissão, nos termos do artigo 174, tá? Incisos 2, 3, 5 e 7 e 12, na realidade, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público municipal pelo prazo mínimo de 5 dias. Tá? O 174, deixa eu dar uma olhada, 2, 3, 4 e 12, né? Vamos voltar aqui rapidinho. 2, abandono de cargo. 3, inassiduidade habitual. 4, improbidade administrativa. E vamos ver o 12, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Nesses casos aí, tá? O que acontece com ele? Ele fica incompatibilizado, ou seja, ele não poderá ter outra investidura no município, aí no caso, tá? Para exercer cargo público pelo prazo mínimo de 5 anos, ok? Parágrafo único, não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou destituído de cargo em comissão por infringência no artigo 174, incisos 1, 4, 7, 8, 9, 10 e 11. Aí você vai voltar, como eu fiz aqui agora, vai dar uma lida lá e ver quais são. Nesses casos aqui, eles não podem voltar. Deixa eu só ver um aqui. No caso aqui, corrupção. Tá? No caso aí de corrupção, lesão aos cofres públicos, tá? Ele não pode voltar a exercer cargo público municipal. Beleza? Artigo 180, configura abandono de cargo. Aqui, ó, viu? Então a gente vai dar uma olhada aqui e ver se é isso mesmo. Ó. Configura abandono de cargo, ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, tá? Quando ele aqui não tiver justificativo. Já na inassiduidade habitual, no artigo 181, ele diz que a falta ao serviço sem justa causa por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Eu tinha falado de 90, né? Algumas leis trazem 90. Então, aqui, ó, 60 dias interpoladamente. Como isso funciona, pessoal? Tem lá 12 meses, ok? Então, ele vai, em janeiro, ele falta 10. Em meses, assim, interpolados, né? Com intervalo, ele vai faltando sem justificativa. E no final de 12 meses, soma e dá 60 faltas injustificadas. Aí, isso caracteriza inassiduidade habitual. Artigo 182. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar, até porque ele precisa entender o que aconteceu e se defender. Artigo 183. As penalidades disciplinares serão aplicadas pelo prefeito e pelo presidente da Câmara Municipal quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Tá? Então, poder prefeito executivo, presidente da Câmara Legislativa. Então, eles aqui, ó, têm aí a competência para estabelecer ou cumprir, né, as penalidades através deles serão aplicadas a demissão e a cassação de aposentadoria e a disponibilidade do servidor. Já os secretários municipais ou autoridades administrativas de hierarquias inferiores, na forma da lei, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias.
o chefe do departamento, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias, e pelo prefeito municipal, quando se tratar de destituição de cargo em comissão de não ocupante de cargo efetivo. Ok? Artigo 184, a ação disciplinar prescreve. Bora lá. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 2 anos, quanto à suspensão, e 180 dias, quanto à advertência. Aqui uma informação interessante e muito relevante, porque essa prescrição ela acontece a partir de que momento, pessoal? Ele cometeu o ato de demissão. A partir desse momento, começa a contar a prescrição de 5 anos negativo. Tá? Olha comigo no parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Porque se o fato não se tornar conhecido, como a autoridade vai instaurar algum processo, vai instaurar algum procedimento, até mesmo para apurar? Tá? Então, esses prazos aqui, de prescrição, eles vão começar a contar a partir do fato se tornar conhecido. Guarda essa informação, hein? Parágrafo 2º, os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º, a abertura de sindicância ou de instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente, tá? Aqui, pessoal, no caso de sindicância, ela é preliminar à instauração do processo disciplinar, ok? Aí, para não ficar muito grande a aula, nós vamos até o parágrafo 4º e na próxima aula eu vou explicar mais sobre isso daqui. Parágrafo 4º diz que, interrompido o curso de prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante a partir do dia em que cessar a interrupção. Não se preocupem que eu vou explicar melhor sobre parte de sindicância e o PAD propriamente dito, beleza? Bom, questão na tela, falando em questão, se você for aqui na descrição do vídeo, já tem um caminho para você chegar ao e-book de questões, tá lá o link. O e-book de questões, ele traz 100 questões, sendo 70 de lei orgânica, 30 de estatuto do servidor, com referências, gabarito, tá? Lá a explicação da questão, e é bom, porque você fazendo questão, você vai guardar mais esse conteúdo, que é específico e é bem importante, tá? Então, vai aqui na descrição do vídeo, já está lá disponível o link para você adquirir o seu e-book de questões. Questãozinha na tela, você vai pausar o vídeo, vai responder, e nós já voltamos com o gabarito da questão. Beleza? Voltando aí, pessoal, a questão diz o seguinte: acerca do Estatuto dos Servidores de Santa Luzia, Minas Gerais, não é correto afirmar que, ou seja, ele quer aquela que está incorreta, em desacordo com o Estatuto do Servidor, beleza? Letra A, verificada em processo disciplinar acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Essa aí está certinha. Deixa a minha atenção de vocês. Artigo 175 é a nossa base, beleza? Letra B, a ação disciplinar prescreverá em 5 anos quanto à suspensão. E aí? Essa aí, ou melhor, esse aí é o nosso gabarito, né, pessoal? Porque a ação disciplinar prescreve em 5 anos quanto à demissão, né, cassação de aposentadoria, enfim. No caso aí, o artigo 184, a ação disciplinar, quando aí prescreve em 2 anos, quanto à suspensão. Ele pôs aqui na questão que a ação disciplinar prescreve em 5 anos quanto à suspensão. E não é em 2 anos, como eu falei. 5 anos, proibição, cassação de aposentadoria, disponibilidade e por aí vai. Então, aqui a letra B, já o nosso gabarito, com a base no artigo 184, inciso 2º, mas vamos ver as demais. Letra C.
o pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompe a prescrição. Certinho? Nossa base é artigo 153. E, por fim, a letra D. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses, certinho, tá? Com base no artigo 181. Lembrando que abandono de cargo são 30 dias consecutivos, tá? Sem justificativa, aí no caso de faltas. Então, o nosso gabarito aí ficou sendo a letra B de bola. Ó, lembrando a você que o nosso e-book de questões já foi lançado, está aqui na descrição do vídeo. Você vai lá no link, vai ter o acesso, você poderá adquirir o e-book, que são 100 questões, 70 questões de lei orgânica, 30 questões de estatuto, para você treinar, se preparar e gabaritar leis municipais do seu concurso. Beleza? Ó, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe o seu like aí, o joinha aqui embaixo, ó, no nosso vídeo, compartilhe o nosso conteúdo. Nos vemos na próxima, que será a nossa última aula. Não perca, hein? Tá? Até a próxima aí. IASE trabalhando para a sua aprovação. Forte abraço, professor Gabriel Velasco. Nos vemos na próxima. Até breve. Tchau.